o Redmi 10 dá um passo mais perto do lançamento, pois ele obteve certificação NBT-C. Olha, o que acontece? O Redmi 9, galera, se você não sabe, é o celular que é o melhor intermediário custo-benefício. Se você quiser um celular até R$ 1.000, por volta de 950, R$ 1.000, o melhor custo-benefício é o Redmi 9, com toda certeza. Então, o lançamento do Redmi 10 vai ser muito interessante, porque a Xiaomi costuma sempre lançar os celulares mais ou menos aí, a atualização dos modelos, né? Do Redmi 8 para o Redmi 10, pro Redmi 9, do Redmi 9 para o Redmi 10, mais ou menos com a mesma faixa de preço, aumentando cerca de 100 a R$ 200 aí no máximo que fica. Então, o Redmi 10 chegando, se ele vier com R$ 1.300, ele já vai começar a brigar aí com o Redmi Note 9T, com o Redmi 9T, e aí o Redmi 10T, na verdade. Então, esse celular, o Redmi 10, ele não pode vir acima de R$ 1.300 e ele também não pode vir abaixo de R$ 1.000, porque senão ele vai quebrar a concorrência da própria Xiaomi aí e as pessoas não vão saber qual celular decidir para comprar. Eu acredito que o Redmi 10 que está chegando aí, ele vai vir mais ou menos com preço de R$ 1.100 por aí, para a gente comprar aqui no Brasil assim que ele ficar disponível. E ele vai ser uma excelente opção para a gente ficar de olho, porque sim, ele pode ser o melhor celular intermediário custo-benefício de 2021. Então, como a gente já está chegando no final de 2020, o Redmi 10 já pode vir já nesse final de ano para assumir o posto do Redmi 9, que daqui para frente a gente vai olhar e vocês vão ver que o Redmi 9 foi sim um dos celulares mais vendidos no mundo. E isso é fato, tem dados, tem número, tudo mostrando aqui. E vamos olhar aqui sobre o Redmi 10, o que a gente já sabe sobre ele. Olha só, o Redmi 10, que foi visto no site de um varejista de Singapura no início dessa semana, foi certificado pelo NBT-C da Tailândia, ficando um passo mais perto do lançamento. A autoridade tailandesa não divulga nada sobre o Redmi 10, além de revelar que é um smartphone somente 4G e não suporta as redes 5G. Esse fato dele não suportar as redes 5G não é um problema para os amantes da tecnologia, porque a gente ainda não tem essa tecnologia 5G em todos os lugares do mundo disponível para a gente usar. É uma tecnologia ainda do futuro e a gente só vai ver isso funcionando perfeitamente lá para 2022, 2023, por aí. Ainda não é uma realidade para a gente a tecnologia 5G. E o Redmi 10 sendo 4G não vai fazer tanta diferença assim, vai vender do mesmo jeito. Mas a gente tem que ver as configurações. Olha só, o Redmi 10 será movido pelo Helio G88. Tem muita gente que não gosta do MediaTek. Eu, por exemplo, prefiro o Snapdragon como processador, mas o Redmi 9 também tem um MediaTek, se vocês não sabem. Ele tem o Helio G80 e aqui vai melhorar um pouquinho. Então, ele vai ficar aí na mesma categoria do Redmi 9 com o mesmo processamento. Basicamente, vai ser um pouquinho melhorado. E ele vai ter a MIUI 12 no Android 11, não vai vir com o Android 12, primeiramente o que eles estão falando. E terá 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Esse aqui é um ponto que a gente tem que observar. Se ele realmente terá 6 GB de RAM, comparando com o Redmi 9 que tem apenas 4 GB de RAM, é um salto muito grande. E isso pode fazer o preço do Redmi 10 ser bem maior do que o Redmi 9. Mas se a Xiaomi fizer o Redmi 10 com o mesmo preço do Redmi 9, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, isso vai ser sensacional, porque Motorola, Samsung, qualquer outro celular aqui que vende muito aqui no Brasil não vai conseguir competir no preço contra o Redmi 10 se ele vier no mesmo preço do Redmi 9, se vier aí por R$ 1.000, R$ 1.100 com 6 GB de RAM, vai ser um estouro, porque o celular mais barato hoje com 6 GB de RAM é o Redmi 9T e ele é R$ 1.300, R$ 1.400. Então, a gente já fica mais ou menos de olho para ver quanto que vai ser o preço. O smartphone vai ter uma tela LCD Full HD Plus de 90 Hz, e aí é outro ponto, 90 Hz no celular, entre aspas, aí, de entrada nos intermediários, é muita coisa. Então a gente já vai vendo que talvez o preço do Redmi 10 vai ser bem maior do que R$ 1.100. Mas se vier por R$ 1.100, estou falando, Redmi 10 vai ser um estouro, todo mundo vai querer comprar. Uma câmera de selfie de 8 megapixels com um notch de furo na tela,
e vai ter câmera traseira de 50 megapixels, ultra-wide de 8 megapixels, uma macro de 2 e outra de profundidade de 2. É lógico, né, galera, que são especulações, ainda não tá certo que vai ser isso mesmo, mas se for, vai ser um estouro e vai tomar o posto aí do Redmi 9. Ele vai ter uma impressão digital na lateral, que é uma impressão digital que está sendo mais legal, principalmente para deixar a traseira mais bonita, e a maioria das pessoas estão gostando dessa impressão digital na lateral, como tem no Redmi Note 9S, por exemplo, e no Redmi Note 10, né? E ele vai ter uma bateria de 5.000 mAh com carregamento de 18 watts, que já está sendo um comum da Xiaomi, e um preço, olha só, o preço de conversão sem colocar imposto, sem colocar frete, sem colocar o preço aí que as pessoas vão vender aqui no Brasil, a conversão direta está em R$ 968, o Redmi 10. Então, gente, se ele vier com esse preço de R$ 968, lembrando que no lançamento eles devem aumentar um pouco o preço, mas depois ele vai estabilizar nesse preço, esse celular vai ser um estouro aqui no Brasil. Então, pode ter certeza que nós vamos ouvir muito falar do Redmi 10 aí pra frente, beleza? E aí eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham. Será que o Redmi 10 vai sim ser o melhor intermediário custo-benefício de 2021? Porque eu já tô falando, o Redmi 9E e o Redmi 10 está vindo para poder desbancar qualquer outro celular aí do mercado, nessa faixa de preço. Então comenta para mim aqui o que vocês acham sobre isso.